Estamos ao vivo já. Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, quem chegar para acompanhar a gente nesse encontro, ou quem estiver assistindo esse encontro depois gravado no nosso canal do YouTube, Teologia e Capitalismo como Religião. Nós estamos aqui resgatando os nossos encontros no Facebook, o ano foi bastante corrido, né, Jung? A gente não conseguiu fazer muito encontro por aqui. E também porque não houve muita mudança, né? A gente falou, fizemos uma série de discussões sobre teologia e o capitalismo como religião, depois outras questões mais teológicas, e aí depois, assim, não teve uma novidade para a gente enfrentar. E eu acho que uma novidade é esse texto do Papa. Então, vocês sabem, quem está acompanhando a gente agora, vocês sabem que a gente está com um projeto de fazer reflexões bíblicas, né? Esse projeto, vocês encontram uma área específica lá no nosso canal, onde o professor Jung dialoga e nos propõe chaves de leitura para os textos do Evangelho que estão sendo lidos no domingo deste ano. E aqui nesta série a gente volta à tradição de encontros para discutir temas no qual a teologia nos ajuda a fazer uma reflexão crítica sobre a realidade da nossa vida. Como o Jung falou, o nosso pretexto para esse encontro de hoje é esse documento que, na verdade, é um texto muito pequenininho, que o Papa Francisco chamou de Para Promover a Teologia, e trata-se de um documento do Papa para fazer a aprovação dos estatutos da Pontifícia Academia de Teologia, que, se a gente entendeu bem, desde a sua criação teve uma ou duas pequenas modificações, e agora o Papa Francisco propõe um novo estatuto. O novo estatuto, como diz o Jung, ele provavelmente não vai ser lido pela grande maioria das pessoas, mas esses 10 parágrafos que o Papa Francisco, no qual o Papa Francisco reflete o papel da teologia visando a aprovação desse documento, na nossa opinião, parece um texto bastante interessante. Então, quem estiver nos acompanhando, escreve aí, manda uma mensagem para a gente no chat, diz de onde está acompanhando, e vai comentando com a gente que a gente vai reagindo com vocês. Bom, começando o nosso diálogo, eu acho que não é um texto que simplesmente traz uma novidade, faz uma ruptura, né? Quer dizer, o Papa chega a dizer que é necessário uma virada, né? E fala do paradigma, da mudança paradigmática e tal, né? Eu acho que essa é a questão central. A gente colocou no título, nós criamos um título que eu acho que reflete mais o espírito com que o Papa escreve, que é para libertar a teologia do quê? Do isolamento e da insignificância. Então, é uma frase bem... Esse isolamento e a ignorância da insignificância da teologia, isso está no texto do Papa. Nós aqui colocamos para libertar, porque isso me lembra, ou nos lembra, o famoso livro do Juan II, Para Libertar a Teologia. Para libertar a teologia, não é a libertação da teologia, acho que é a libertação da teologia. Libertação da teologia, porque era um trocadilho com teologia da libertação. Ele propunha, em primeiro momento, fazer o contrário, né? E ele dizia, para ver teologia, para fazer teologia da libertação, é preciso libertar a teologia. E eu acho que esse é um tema central que o Juan propôs e que o Papa retoma essa discussão aqui. O Juan II era jesuíta. Jesuíta, isso. E com certeza o maior teólogo jesuíta da América Latina, mas, como dizia o Guasman, Juan II era o teólogo da libertação do século XX. Né? Então, e qual é a ideia central que a gente colocou aqui? Né? Por que precisa libertar a teologia do isolamento e da insignificância? O que significa isolamento e insignificância para a gente discutir a questão da libertação? Né? O Papa faz... Eu fiz uma preparação aqui, assim, tem duas... Eu fiz duas colunas. Um paradigma dominante,
que eu chamaria do paradigma do abstrato, depois aquilo que ele propõe. Então, ele não faz uma sistematização. Olha, a teologia, o paradigma que nós temos era esse, 1, 2, 3. Não, ele vai colocando temas e claramente ele faz uma crítica. Algumas vezes não tão explícita, mas aparece essa coisa. E ele diz assim, qual é o número 5, parágrafo 5, ele diz assim, qual é o problema da teologia fundamental, eu acho? Eu tenho problema teórico epistemológico, é autorreferencialidade. Então, assim, o que é? Teologia se refere a si próprio. E daí ele diz, uma teologia que se autorreferencia fica isolado do mundo e dos outros conhecimentos e também da sociedade. Não, perde a significância. Então, eu acho que esse é o eixo central. E eu queria começar com um pouco a história que eu tive. Eu tive uma experiência. Eu comecei a ir nos Estados Unidos participar da Academia Americana de Religião, numa assembleia anual, né? E conheci uma teóloga que me conhecia e tal, a gente conversando, aí na conversa fala assim, que teologia que você faz? Qual é a tua área de conhecimento de teologia? Ela disse, teologia contextual. E eu disse, por que você coloca contextual? O que você disse, ela falou, o que está fazendo, isso é teologia. Por que né, esse adjetivo? E ela disse, não, porque nos Estados Unidos e também na Europa, o que eu faço, eu disse, o que também nós fazemos, não é teologia. Eles dizem que teologia é contextual. Porque teologia é uma teologia sistemática que discute Deus, os conceitos fundamentais, graça, trindade, etc. E discutir os problemas contemporâneos, que está contextualizado, não é teologia, é coisa de segunda categoria. É ética, missão e tal. É isso que o Papa está dizendo. Essa teologia que só fica falando de si próprio, que usa conceitos que vêm da tradição teológica. Porque para você fazer teologia sistemática, dogmática, autorreferenciada, só pode fazer, colocar nota de rodapé de autores e textos da teologia que estão no passado. Ou dos teólogos que estão dialogando hoje e analisando os textos do passado. Então, a pessoa faz a tese, eu vou fazer tese sobre o conceito de graça em Rahner. Tá? E como é que você analisa? Como é que o Rahner dialoga com os antigos sobre a ideia da graça? E onde é que estão os problemas reais, contemporâneos? Não, isso não tem a ver com teologia. Porque teologia fala de coisas eternas. O que o Papa está dizendo? O que estão chamando de eterno, na verdade, é abstração. Isso é referência abstrata, né? Coisas do passado. Ora, se teologia não é olhar o que no passado, seja na Bíblia, ou Tomás de Aquino, ou Lutero, coisas do tipo, falam de conceitos, qual é o papel da teologia? Essa é a primeira discussão para sair do isolamento e da insignificância. Aí o Papa vai dizer, precisamos interpretar profeticamente. Então é muito interessante interpretar essa discussão da ciência contemporânea, né? E profeticamente, não é simplesmente análise. O Papa tem um texto onde ele diz assim, nós temos uma enfermidade do diagnóstico. Fica falando, está errado isso, ou a economia está acontecendo isso, a religião acontece por causa disso. Tá, mas se você não tem esse anúncio profético do que pode ser, o que devemos fazer e o que podemos fazer, você deixa de ser teologia. Então, esse tema aparece de novo aqui. E aí, o que você tem que fazer? Vislumbrar novos caminhos para o futuro. Isso é o papel da revelação, gerar a boa nova. E o papel da teologia é interpretar o que está acontecendo, e o que está acontecendo em que sentido? Não somente da desgraça ou de possibilidades econômicas, etc., mas por onde o Espírito Santo está caminhando. Aonde? Nas profundas transformações culturais. Então, assim, o pessoal pensa o eterno, o que foi do passado, que não se mexe, né? Que é o problema da Igreja Católica. Não pode mexer a estrutura hierárquica, porque sempre foi a tradição.
porque não podemos rediscutir o tema da família, porque sempre a tradição disse que tal. Eles não, nós precisamos ver quais são as transformações culturais, incluindo os problemas ecológicos, problemas sociais, mas também problemas familiares, gênero, etc. Mas não simplesmente aceitar as teorias científicas sociais modernas, contemporâneas, mas sim, como, a partir da revelação, nós interpretamos. Nesse sentido, a teologia sai do isolamento, mas aí o mais importante que o isolamento, da insignificância. E a palavra insignificância tem dois sentidos. Uma é qual é o sentido, qual é o significado para nós. Outro, não serve para nada, não me interessa. Então, a teologia, ou muitas coisas que a igreja fala, o povo diz, mas não me interessa. Né? E eu vou só comentar um negócio, depois eu te dou a palavra. Uns 15 anos atrás, na época ainda do Dom Paulo, acho que era Papa João Paulo II ou Bento XVI, eu não lembro exatamente, mas teve um documento, e aí conversando com um pastor teólogo da Europa, que era assim, bem ligado à América Latina, ele diz assim, o problema desse documento da Igreja Católica, do Papa, não é o que ele disse, que não concordo, mas não é esse o problema. O problema é que ninguém discutiu. A sociedade não quer, perdeu significância. Né? É isto o que o Papa quer fazer. Nós precisamos oferecer uma boa nova e uma crítica profética que seja entendível e que faça sentido, que ajude a sociedade a caminhar. Daí sair da insignificância. E para sair disso, nós precisamos sair do isolamento, que é a causa dessa insignificância. Fala aí, Alan. É uma teologia que precisa significar algo nos dias de hoje, né? Nesse sentido, né? Bem, aqui eu vou só responder a Iria, bem-vinda, que nos acompanha lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Joab, aqui de São Paulo, o Márcio Leandro, de São José dos Campos. Quem tem mais gente acompanhando aí, vai escrevendo de onde você está acompanhando ou comentando o que a gente está dizendo. Então, para quem chegou depois, nós estamos discutindo um pequeno documento do Papa chamado Para Promover a Teologia, no qual ele, em 10 parágrafos, aprova o novo estatuto da Pontifícia Academia de Teologia, mas, como o professor Jung está dizendo aqui para a gente, promove também uma revolução naquilo que a gente compreende como o que é o fazer teologia. Então, Jung, eu gostei assim, ele fala de uma teologia do avenir, do futuro, do amanhã, né, do que vai vir. E aí ele diz que ela não pode se limitar a repropor abstratamente fórmulas e esquemas do passado. Boa parte do que é o ensino de teologia hoje, ele se apega justamente a este processo, né? E o Papa pede, como você estava falando, anotei aqui, interpretar profeticamente o presente, propondo novos caminhos, novos itinerários para o futuro, olhando a mudança de época. Então, dessa maneira, e ele cita explicitamente no número 4, a ideia que tem que ser uma teologia contextual, ela precisa ser. Bem, e ele vai apresentar alguns elementos dessa teologia, mas acho que a frase que sintetiza tem a ver com o próprio programa dele, que é a ideia de que uma igreja sinodal em saída, ele precisa de uma teologia também em saída. E se a gente tem uma revolução cultural, a gente precisa também de uma corajosa revolução cultural na maneira de fazer teologia, que supõe um repensar epistemológico e metodológico da teologia, né? Antes de eu te devolver a palavra, ó, irmã Maria, bem-vinda, de Umuarama, Maria de Lourdes, que bom que você chegou, e a Iria já comenta assim, né? A teologia descontextualizada tem algum sentido? Então, concordando. Tem significado para quem é professor de teologia no seminário, ele ganha, tem uma função, e mais do que isso, tem a função de manter uma visão equivocada de que o clero e a igreja são portadores do depósito das verdades eternas que Deus revelou.
né? E que o que a Bíblia mostra, e é o que o Papa está retomando essas questões bíblicas, quer dizer, não existe verdades eternas. Deus se manifesta, né? O teu Papa diz, né? O Logos eterno, tá? Entra na história. Quer dizer, os filósofos platônicos, que vai influenciar o pensamento cristão, né, acha que existe o Logos, a verdade eterna, e fazer a leitura, ver isso, te leva à salvação. O cristianismo é o contrário. Não é ser humano que descobre a verdade lá em cima e tenta ficar lá em cima, mas Deus se faz humano, Deus desce. Por quê? Para resolver os problemas do povo. Né? Daí que a revelação de Deus na história, para a tradição bíblica, começa quando Deus, Javé, desce, ouve o sofrimento do povo, os escravos. Ele vê o sofrimento e caminha para libertar esse povo da escravidão. Aí precisa resolver os problemas concretos. E para resolver, você precisa entender o que está acontecendo e escolher o caminho. Daí que o Papa insiste muito importante, de uma forma importante, que é precisamos de uma teologia sistemática. Teologia é razão. Eu não gosto do pessoal de não, todo mundo faz teologia. Não. Todo mundo fala da sua fé. O discurso, ótimo. Assim como, por exemplo, eu dando os palpites sobre questões psicológicas. Tá, eu sou psicólogo? Não. Eu já li muita coisa de psicologia, da psicanálise, etc., mas não sou psicanalista, não sou especialista nisso. Então, a teologia é uma especialização na igreja e na sociedade para falar de algumas coisas que têm a ver com a fé. Pessoas de fé podem falar, ótimo, e expressa. Então, a teologia tem um aspecto teórico, mas também, aí o Papa vai dizer, mas a própria teologia, no interior da teologia, da lógica teológica, precisa ter a dimensão sapiencial. O que é? Não é para ver as verdades eternas, mas ver como a Bíblia nos mostra o caminho do ir e do avançar do Espírito Santo na história, aprendendo este método, ver contexto de hoje e diz por onde Deus está manifestando. E aí, como Deus se manifesta com boa notícia, isso é muito importante, daí que a gente precisa oferecer caminhos e mostrar não somente o que deveria ser, mas o que é possível fazer. E então, a gente pode dizer que nós temos uma visão abstrata, metafísica da verdade absoluta, conservadores, mas também tem uma teologia progressista que cai nessa visão eterna. Existe a verdade da libertação, Deus vai fazer. Mas isso é de uma forma abstrata, não resolve. É como Deus, nas condições possíveis que temos, nos mostra o caminho. Essa dimensão sapiencial. Daí que o Papa Francisco está retomando um conceito importante no Vaticano II, que é sinais dos tempos. O papel da teologia é interpretar os sinais dos tempos. Como a gente faz? Essa é a discussão metodológica e epistemológica. Né? Então, daí assim, precisamos sair, né, de uma ideia de uma teologia baseado num método sobre como ver a verdade sobre Deus. Epistemologicamente, existem seres, então, conceitos eternos, absolutos, e como conhecer isto. Isso é modelo que o Papa disse, isso não é bíblico. E a gente vai ver como é que a gente precisa de uma nova forma de epistemologia. De uma certa forma, o que o Papa está propondo nesse documento, nós não podemos dizer isso é da teologia da libertação ou teologia latino-americana, porque muita gente da Europa e dos Estados Unidos, da Ásia e da África também estão nesse modelo. Né? Agora, que tem muitas coisas
aí como nós falamos, o senhor falou, que o do Rômulo II, que é um dos grandes pensadores da epistemologia, da teologia no mundo contemporâneo, a gente encontra isso. E eu só quero introduzir mais uma coisa, seguinte, quando a gente está falando que ler os sinais dos tempos, onde Deus, o Espírito de Deus, está atuando, nós temos uma coisa muito importante. O Espírito Santo fala onde quer. Não responde, não obedece aos limites institucionais das igrejas, nem dos limites de uma determinada cultura ou tradição religiosa, o cristianismo. O Espírito Santo pode falar, o próprio Jesus fala, o vento, o Espírito fala onde quer, o vento sopra onde quer. Daí que o Papa está dizendo, nós precisamos dialogar, não somente de outra forma, da teologia católica, não só falando com outras teologias cristãs, de uma forma ecumênica, mas dialogar com pessoas que aprender a dialogar com tradições religiosas diferentes e não religiosos. Não importa se a pessoa... Tomás de Aquino já dizia isso. Não, a pessoa, não, Aristóteles é ateu. Aí Tomás de Aquino fala, mas a verdade vem de Deus. Se Aristóteles descobriu a verdade, qual o problema se ele não é católico? Porque a verdade vem de Deus. Então, essa verdade, eu vi essa outra parte, o que é verdade. Então o Papa vai discutir o que é a verdade. Não uma verdade meramente abstrata, fria, mas ele fala de uma verdade marcada pela caridade. E eu acho que essa, sim, traz umas revoluções geniais. Esse documento não traz nenhuma novidade, tá? Porque não é papel do Papa ficar inventando novidade. Pegar aquilo que é consolidado na tradição da igreja e o que nós temos de melhor. Eu só estou comentando isso para dizer que até o John Sobrino, ele discute essa questão da teologia e o amor. A verdade e o amor, né? Que também era jesuíta. Outro jesuíta, né? Então, eu acho que isso que você fala, assim, a teologia ser deslocada de um papel de ser portador da verdade de fé, e veja que, por vezes, o leigo, a leiga, quando vai fazer teologia, ele vai fazer teologia para conhecer melhor a verdade. Ele vai atrás dessa ideia, pensando assim, bem, se eu fizer esse estudo, eu vou poder falar com autoridade, porque eu vou ser também um detentor dos conteúdos de verdade, desse depósito da fé, etc., né? E que o Papa vai deslocar para um outro sentido, um outro significado do papel da teologia, como oferecendo um caminho de futuro, uma boa nova, à luz da revelação, numa época que se transforma. E aí, quando você falou da questão da encarnação, nos lembra outro teólogo importante na América Latina, o Franz Rinkelhammer, que no livro Quando Deus se hace hombre trabalha exatamente a necessidade de fazer uma teologia a partir desse eixo, né, da ideia de que Deus se fez homem, e o cristianismo deve ser pensado e interpretado a partir dessa premissa, dessa verdade da revelação, né? E então achei muito curioso, porque o tema da encarnação aparece como no documento está como um arquétipo, né? A partir Sim. do qual deve se pensar a teologia. E essa questão que você fala do Espírito Santo que fala onde quer, na medida em que o Papa propõe, inclusive, o papel da teologia, do diálogo com outras tradições, com outros cristãos, mas também com tradições diferentes e etc., me parece a teologia que orienta o que ele pensa desse processo do sínodo Sim. da sinodalidade, na medida em que ele tenta retirar da mão de poucas pessoas esse papel de discernimento e repropor o discernimento a partir da vida concreta das pessoas, da vida concreta das comunidades, e ali ser o critério de validação da teologia, da verdade e das apostas de fé de cada um, né? Isso, uma das ideias interessantes e bem diferentes da tradição bíblica cristã,
da filosofia grega e ocidental, que é a noção da verdade, né? O que é a verdade? Na tradição grega, até século XVIII, mais ou menos, 17 e 18, a verdade é a adequação do intelecto, a teoria na cabeça, com a realidade. Então, você tem verdade quando você tem. Se existe onde está, essa é uma outra discussão de escola, cada escola filosófica, mas você tem assim, é a adequação entre uma afirmação correta, uma afirmação que é correta com aquele que é objeto da discussão. Com o cristianismo, principalmente no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a verdade. Para o filósofo, não faz o menor sentido. Né? O que como? Verdade é uma afirmação correta. E uma pessoa não é uma afirmação. Depois, como é que você mede isto? Tá? E aí, um pouco, o Evangelho e o caminho de Jesus diz assim: não é verdade nesse sentido, mas Jesus é o modo verdadeiro de ser humano que nós somos chamados por Deus. E aí, como é que você sabe que você está na verdade? Quando você faz práticas que realiza a verdade humana. A verdade humana é de que nós somos seres amados por Deus, com dignidade fundamental de todas as condições. Não importa se você é pobre, branco, negro, mulher, homem, escravo ou livre, que é a fala do Paulo na Bíblia. Né? Então, essa ideia de nova verdade, ou nova ideia de verdade, leva ao que o Papa vai dizer assim: a teologia pode contribuir, a teologia cristã tem uma capacidade de contribuir com o diálogo sobre o que é pensamento, o que é verdade e a humanização. Então, o papel da teologia não é ficar isolado tentando defender que Deus existe, que cristianismo é importante. Não, não é isto. O papel da igreja é contribuir à sociedade à solução dos problemas que nós estamos passando, que esse problema ambiental, o problema da desigualdade social, o problema da insensibilidade, desse ódio, dessa guerra, essa coisa que está ficando tudo maluco. Né? Então, nesse processo, uma das coisas que o Papa coloca, e muitos autores têm colocado, muitos pensadores, nós precisamos repensar o pensamento que a gente usa para entender o que está acontecendo. As pessoas estão fazendo certas práticas e certas políticas porque pensam de um jeito que não é mais aceitável. E aí entra a contribuição da teologia. Né? Gente, a gente já, daqui a pouquinho, já leio os comentários de vocês, né? Só queria pedir para o Jung comentar um pouquinho mais. O número 5 fala de repensar a teologia do ponto de vista epistemológico e metodológico. Eu acho que isso você já abordou uma coisa muito importante. E no 4, no 5, nesse contexto aí, ele apresenta a ideia de que a teologia deve interpretar o evangelho a partir das condições dos homens e as mulheres, das condições de vida das pessoas, condições concretas de vida das pessoas. E, na sequência, ele diz que é preciso usar novas categorias para transmitir a boa nova de Jesus com originalidade e consciência crítica. Então, começam a surgir um vocabulário que ele é um vocabulário bastante contemporâneo, né? Ele tem essas expressões, elas têm papel muito claro dentro de quando a gente conversa o que é uma consciência crítica da nossa própria sociedade, que é evidentemente uma das expressões do magistério do Papa Francisco, né? E quando ele fala do saber crítico, que deve ser sapiencial, espiritual, você disse que isso nos lembra também o José Comblan, né? Você podia explicar para quem está chegando? E ele diz assim: é transcendente, mas atento à voz do povo, com olhar para as feridas abertas e com um selo pastoral. Então, me parece que ele propõe um pouco diluir essa barreira entre o que seria a prática pastoral e o pensamento teológico como
Um é a verdade, outro é aquilo que a gente faz com o povo, né? Vamos lá. Eu vou começar, então, teologia pastoral e terminar com a questão do evangelho, interpretação do Tá bom. evangelho. Tá? Caminho contrário. Normalmente, quando eu estudei teologia, já faz um bocado de tempo, em 80, na década de começo de 80, mesmo eu estudei na faculdade Nossa Senhora da Assunção, que era na linha da teologia e libertação, né? Mas mesmo ali, você tinha o departamento de teologia dogmática, que chamava de teologia sistemática. Depois você tinha o departamento de teologia econômica, ética, que estabelece as regras de comportamento, e depois a teologia pastoral. E a teologia pastoral era terceiro lugar. Né? E eu sei um pouco essa discussão com mais calma, porque quando eu entrei no departamento pós-graduação em ciência da religião na Metodista, você também tinha o pessoal que discutia as questões mais teológicas e o pessoal das práticas pastorais é segunda categoria. E os teólogos da pastoral não discutiam questões teóricas porque isso não é nossa função. Nossa função é ver o que a gente pode fazer. O que o Papa está falando, não, apaga isso, essa diferença. Teologia que não leva as pistas de práticas concretas não é verdadeira teologia cristã. Ponto. E uma teologia pastoral que não repensa os fundamentos da razão teológica, que guia a ação da sua, não dá. Quem é que fez isso? Teologia e libertação. Vamos lá, sendo honestos. Os teólogos que iniciaram o processo, colocaram esse tema como nós precisamos fazer. A gente fez, enquanto grupo de teologia de libertação? Não. Alguns tentaram, muito poucos. Tá? Então, eu acho que assim, uma boa parte do que a gente chama de teologia de libertação é o mesmo esquema, com essa ideia, Deus falou tal, e só que a diferença mudou o conteúdo. Em vez de falar da igreja, falar dos pobres. Em vez de falar do inferno e o céu, falar dos problemas sociais. Tá. Mas aí, voltando, assim, o texto diz assim, precisa de uma teologia fundamentalmente contextual, capaz de ler e interpretar o evangelho. Aí uma coisa muito importante. Normalmente, quando a gente fala em interpretar o evangelho corretamente, a gente pensa que é texto. Você pega o texto na Bíblia e vamos ver, olha, essa palavra, na verdade, significa isso, significa aquilo. Essa nesse projeto de dar chaves de leitura do texto do Evangelho, discutir isso, qual é a melhor forma de interpretar. Agora, interpretar exegeticamente, ou teologicamente, o texto não é igual a interpretar o evangelho nas condições em que vivem diariamente os homens e mulheres do nosso tempo, que o Papa está falando. Aí a gente tem que pegar a palavra evangelho não como conjunto de documentos, livros, 4, mas com a palavra boa nova. Precisamos interpretar qual é a boa nova para homens e mulheres nesse tempo, nessas situações de sofrimento e de enfermidade. E nesse sentido, Comblan tem umas frases assim, geniais e corajosas. Ele diz assim, a teologia discute para quem evangelizar, como evangelizar, etc., mas não diz o que é evangelho. Isto é, a igreja que fala disso não sabe o que anunciar a boa nova, qual é a boa nova que anunciamos para a sociedade. Como se já estivesse dado estabelecido o que a gente precisa anunciar. Então a gente tem o conjunto de depósito da fé, só que as pessoas não entendem direito. Então como é que a gente explica melhor? A gente fala no lugar que as pessoas não conseguem entrar. Como a gente chega? Isso. É como se a boa nova já estabelecido no texto ou na doutrina. E o que o Papa está falando? Não. Precisamos interpretar a boa nova no contexto, nas condições em que vivem, nos diferentes ambientes geográficos, sociais e culturais. Tá, mas aí vale qualquer coisa? Não. Com um critério
fundamental? A encarnação. Encarnação de Deus que se esvazia do poder, do prestígio, desce como escravo para conviver com os que sofrem, para desse sofrimento se tornar humanos. Né? Que isso é importante da carta aos Filipenses do Paulo. Né? Ajudou? Respondeu isso? Ah, na verdade, eu estava aqui pensando que essa proposta, para a gente, quando a gente fala, quando você vai apresentando, me parece algo que você tem dito há muito tempo. Inclusive, né, algumas desses temas que você aborda, tem alguns encontros que nós já fizemos nesse canal, tratando desses temas. E então, me parece assim, de um modo muito interessante, que o quanto que o Papa bebe de uma certa tradição, de busca de uma certa tradição nesse projeto dele de renovar a igreja. Ele não renova a igreja, como você falou agora há pouco, ele não renova a igreja inventando coisas, ele renova a igreja buscando naquilo que já existe, que já tem de bom trabalho, como possibilidade de, de caminhar e pensar o evangelho como uma boa nova e que ele precisa ser boa nova para as pessoas que já estão sofrendo, que já têm as suas feridas, que já têm as suas dificuldades da vida, e que a teologia cumpre um papel de oferecer uma boa notícia para essas pessoas e não uma má notícia de condenação, de segregação, de amaldiçoar ou de anátema sit, né? Essa questão de epistemologia e metodologia, eu estava lembrando, na década de 80, eu fui, por um bom tempo, uns 15 anos, coisa do tipo, fui professor de teologia na Nossa Senhora da Assunção, do curso da noite, que era dos leigos e freiras. Né? E o método que eu dava, a disciplina que eu dava era a metodologia e epistemologia da teologia da libertação. Que era metodologia e epistemologia da teologia, e a gente discutia a teologia da libertação. Né? E uma das coisas que eu ensinava, e o pessoal tinha muita dificuldade, é assim, olha, todo método teológico que a gente aprendeu é dedutivo. Deus, depois desce a igreja, depois vem as verdades, teólogo, depois a gente aprende. Isso, então tá. Logicamente, ou teoricamente, assim, sobre a verdade sobre Deus, tá, e vai descendo. Que é um modelo também medieval. E ele dizer, não, teologia dedutiva não é cristão. A gente tem que trabalhar com teologia, com a indução. O que é indução? É você, a partir dos problemas concretos, sobe e pensa qual é a teoria ou conceito que nos resolve isso. Depois a gente precisa descer para aplicar. Então eu chamava, existe modelo indutivo, não dá conta, é melhor do que dedutivo, a gente precisa de um pensamento dialético, que começa da realidade, sobe para teorias, conceitos, e depois desce. Que o Papa não usa esses 3 momentos, mas ele fala disso. Né? Você precisa de uma teologia indutiva, que se relaciona com, que dialoga com o problema prático, ação-solução prática. Então, nesse sentido, eu falei, olha, eu fico assim, o documento do Papa sobre a alegria do Evangelho, eu falei, nossa, é isso, o que a gente estudou, que eu aprendi, que ajudei a construir, da crítica da idolatria, do capitalismo, etc., está aqui. Olhando esse documento, falei, nossa, não é eu que escrevi isso, né? Eu dei aula sobre essas coisas, mas não foi assim. Nossa, mas eu não estava errado, eu estou certo. Diria coisas desse tipo, né? Você tinha lido a pergunta do Márcio Leandro? Não, Não, né? não, não. É que o Márcio Leandro tinha perguntado aqui, ó, o Papa está acenando a direção da substituição oficial da teologia dedutiva de cima para baixo pela indutiva de baixo para cima. Aí eu diria do indutivo, depois dialético. Porque se você sobe e não é somente resolve, assim, elabora um conceito, não é isso. Mas você não tem uma atuação. Que assim, existem receitas, teorias, conceitos que não é viável para realizar. Não basta, deveria ser. Deveria, mas não está funcionando. O que é que a gente faz? Isto é a dimensão sapiencial. Eu tive, nos últimos 6 anos,
duas enfermidades fui para o hospital 2 vezes de uma forma pesada. Uma foi AVC, depois com coração, né? Quando você está, por exemplo, quando eu aprendi com AVC, eu tive que aprender a falar. Nossa, me dava um desespero, porque eu queria dizer e não, a palavra não vem do básico. No começo você não sabia nem falar, dizer, tudo estava errado, porque desconectou uma parte do cérebro com outra. Tá. Aí meu filho assim, pai, mas é isto. O que a gente vai fazer? Tem paciência. Falei isso, meu filho. Isso. Isso é sapiencial. Não é dizer, olha, não dá para fazer nada, e nem o que deveria ser. Não, de longo prazo deveria ser. Esse é o critério da encarnação. Ótimo. Mas o que deveria ser? Como é que a gente constrói o que é possível dentro das condições objetivas? Condições objetivas não é se você gosta ou não gosta. Né? Eu levei 6 meses para poder conversar, fazer uma conversa de 15 minutos, o Alan participou desse processo, que levava, depois de 15 minutos eu não conseguia mais falar, minha cabeça não aguentava mais. Isso, depois agora com 6 anos, volto ao normal. Ainda hoje falei uma palavra que não vinha, porque eu li, escrevi, mas não consegui, não tinha falado. Aí eu pedi para o Alan, aí o Alan falou 2 vezes, tá, aí eu falei. Isto é o que é possível fazer. E por que você mantém essa força na luta dos pobres? Porque a boa nova, aí a dimensão espiritual, a força para perseverar diante das dificuldades. Acho que a dimensão sapiencial, Jung, ela tem essa dimensão de levar muito a sério a condição humana, né? Você sempre fala Sim, sim, com desse certeza. paradigma de levar a sério a condição humana. Sim. E a dimensão espiritual qual é o sentido para onde a gente empurra essa condição, né? Aonde a Isso, gente vai com ela. a palavra espírito é vento. Isso é de onde vem a força que nos carrega, que nos leva, que nos empurra. Espiritualidade não é contemplar, não. Espiritualidade é força que Deus nos dá para avançarmos. De vez em quando a gente está tão desanimado que a gente precisa parar, orar, meditar. Aí tem uma dimensão da espiritualidade, que é um momento para ter energia espiritual para continuar. Então, a espiritualidade tem 2 momentos. Só que normalmente a tradição ocidental só fala de espiritualidade só com contemplação. E não conecta a contemplação como um momento para poder caminhar. Né? Sim, aqui o Anderson está agradecendo essa reflexão que você faz agora. Ele fala que a teologia sendo experienciada na sua forma mais humana. Uhum. Claro que a teologia é uma reflexão sobre Deus, mas é uma reflexão humana sobre Deus, né? Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu voltar para São João Paulo II. Tá? O pessoal, não, Jung é da libertação, assim, como se tivesse problema com os chamados conservadores. Né? João Paulo II, o Papa, o São João Paulo II, ele tem umas coisas sobre alguns documentos que são, assim, me marcou muito. E uma das coisas é assim, a verdade sobre Deus nos dá a verdade sobre o ser humano. Então, você só pode saber as verdades sobre Deus, e são verdadeiras verdades que vêm de Deus e sobre Deus, na medida que nos dá chave para entender o ser humano. E para entender Deus, é preciso conhecer o ser humano. Que assim, a Bíblia diz, como é que me mostra o Pai? Aí diz, não, quem me vê o Pai. Então ficou, quem quer chegar a Deus tem que conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, você conhecer o ser humano, porque Jesus se fez humano. E ao conhecendo Jesus e Deus,
é que nós sabemos quem somos nós. Essa é a dialética, né? E nesse sentido, o Deus que se faz parte na história, de acordo com a fé cristã, é um Deus na perspectiva sapiencial. Um Deus que nos dá. Você não é obrigado a fazer coisa que não se pode fazer. Nem conhecer o que não se pode conhecer. A gente conhece e faz dentro das possibilidades. Agora, entre diversas possibilidades, qual é o caminho melhor? Aí é a fé cristã. Diz, não, o melhor caminho é da encarnação de Deus. E para que Deus se encarnou? Para mostrar que Deus está no amor entre as pessoas. Então, como é que a gente conhece Deus? No amor a outras pessoas. Isso é no Evangelho de João, ou na carta de São João. Eu ia dizer para você que isso do João Paulo II não era também uma grande novidade, porque na Sim, patrística tinha algumas claro, passagens, mas não. você foi mais longe e falou, na própria Bíblia E já é está isso, lá dizendo. né? Então, assim, É. essa coisa, a gente não pode dizer, eu não gosto desse autor ou desse papa porque ele é conservador ou progressista. Não, não é essa a questão. A questão é, leva a uma verdade que humaniza ou uma verdade que desumaniza. E aí a importância da sabedoria. Né? Vamos lá, essa discussão de repensar o pensamento no mundo contemporâneo. Né? Eu li um desses vídeos que aparece no Instagram, que a pessoa pega uma frase ou uma ideia, coloca. Eu achei legal, diz assim: qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Eles, olha, se o cara pergunta, eu quero dizer, olha, fazer uma bomba atômica precisa de muito conhecimento. Agora, para fazer uma bomba atômica, não precisa de sabedoria. Existe conhecimento que é distinto. Um conhecimento que não humaniza pode construir uma bomba atômica ou controlar todo o conhecimento, ou está acontecendo na guerra em vários lugares. Olham quem é tal e vai lá jogar bomba exatamente onde a pessoa está. É muita tecnologia, muito conhecimento. Agora, o papel do cristianismo, da fé, não é melhorar qual é o caminho para fazer uma bomba melhor, aumentar a riqueza de um país. Mas como é que a gente humaniza? A sabedoria que humaniza. E sem uma sabedoria que humanize, nós podemos ter muita tecnologia, muito avanço na inteligência artificial, mas a vida humana vai se desumanizando. A partir dos comentários aqui, olha, bem, a Adriana fala que o Padre Júlio sempre repete que a Bíblia tem que ser interpretada a partir do contexto atual. Nós estamos falando agora que não só a Bíblia, mas toda a teologia deve ser interpretada desse contexto. O Joab tinha perguntado, eu perdi o contexto, viu, Joab? Mas ele tinha perguntado a relação disso com a teologia pública, essa mudança na teologia, né? Eu vou acrescentar uma pergunta aqui. Ele fala que a teologia tem que ser transdisciplinar. O que você entende disso, Jung? Como é que você interpreta uma teologia que seja transdisciplinar? Tá. E ele fala transdisciplinar no sentido forte e não fraco. Tá? Porque você tem a discussão. Você tem a ideia da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Então tá, não dá tempo de a gente entrar nessa discussão. Vai ser transdisciplinar é você reconhecer que tem um problema e você tem disciplinas, teorias que perpassam. Quando você pensa uma disciplina, por exemplo, eu vou discutir o conceito do ser na filosofia. Tá. Aí você diz, olha, o que diferença de ser em Aristóteles, em Heidegger e mais alguém. Então você tem um corte. Esse conceito vale em si, não resolve um problema. Quando é que você entra a necessidade de transdisciplinariedade? Nós tomamos um problema. O que é ser humano?
não de uma forma abstrata, mas o ser humano corporal vivendo na época da globalização e são pobres. Ótimo. Como é que a gente melhora a vida dessa pessoa? Ah, tá. Você tem economia. Ótimo. Dá conta? Não, porque o ser humano pobre não é só econômico. Não é o pobre não é econômico. Ele também sofre por condições de saúde. E a gente pode resolver isso pela questão da saúde. Ah, mas se é pobre homem, você tem um problema em relação de gênero. Ótimo. Você vai cruzando. Então, o problema, assim, um problema está cruzado por. Então, atravessa. Então, você pega um tema central e você dialoga com diversas disciplinas ou estudiosos para dizer como é que se conecta. Por isso, transdisciplinaridade só é possível quando você tem um problema concreto. Objeto concreto. Senão, não, eu vou discutir o conceito da. O conceito não dá conta de transdisciplinaridade. Tá. Aí passar para essa questão da teologia pública. Bom, a minha visão de teologia pública, a teologia pública se diferencia da teologia privada. Porque de onde vem esse negócio de teologia pública? Isso vem dos Estados Unidos e da Europa, porque, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, disse, olha, teologia cuida dos problemas privados, as questões pessoais, salvação, espiritualidade e tal. Não se discute problemas públicos, economia, política, etc. Aí certos teólogos começam, não, a nossa teologia, a fé cristã, também tem que falar dos problemas públicos. Aí se criou teologia pública. Então, isso é uma esfera, um espaço, uma área de conhecimento da área da religião e teologia. Ótimo. Qual é a perspectiva do problema público? Aí depende da escola. Então você vai ter, dialogando com o pessoal dos Estados Unidos, que é onde tem alguns autores importantes, diz, a teologia pública e discute questões econômicas. Ótimo. A forma como eles discutem economia é muito diferente do que eu faço, ou que alguns outros. Estão dizendo, isso é teologia da libertação, discutindo o que vocês chamam de espaço público. Então nesse sentido, a teologia da libertação também dialoga ou está dentro do diálogo do problema público. Deu para. Então, daí, no fundo, o discurso da teologia pública é para dizer, olha, a fé cristã, as igrejas cristãs precisam também tratar dos problemas públicos. É isso. Mas isso Jesus já fazia. O evangelho social do início do século XX também fazia. Michael Novak, que é o teólogo do neoliberalismo, também é isso. Ele faz uma teologia discutindo os problemas públicos. Então precisa ver qual é a linha, né? Correto, claro. Bem, o nosso tempo está indo embora, né? Eu vou trazer aqui algumas outras passagens. O Márcio lembra que, vou colocar aqui na tela, que o Henrique Dussel dizia que o critério da verdade apresentado é a vida concreta, em especial a vida dos excluídos, dos pobres ou dos oprimidos, né? Mas tem uma pergunta aqui de quem está utilizando o Centro Tiempo latino-americano, e pergunta, quem é o interlocutor da teologia do Papa Francisco? O cristão de classe média? E eu vou dizer, primeiro, antes de passar para o Jung, eu vou dizer que todo documento tem um contexto e um destinatário, né? Esse documento, especificamente, ele é para os teólogos, né? É direcionado com linguagem e problemas direcionados aos teólogos. Agora, Jung, a teologia do Francisco, você acha que é uma de cristão de classe média? Bom, o que significa classe média? Se a gente está falando da questão financeira, eu sou de classe média. Ala, você também é de classe média. Nós somos professores universitários, não somos da classe pobre. Mas Papa também fala com pobres. Então, não dá para saber. Eu acho que essa não é a questão central. A questão não é se é pobre, classe média ou rica, mas qual é a opção em favor da vida para todos ou opção pelo privilégio da classe média para cima.
Então, é a questão ética e não em que se localiza na classificação sociológica do pobre, classe média e rica. Eu concordo. Acho que a ideia de classe média ela mais atrapalha do que ajuda. Tinha um movimento no Brasil antes, né, que era o movimento de cristãos de classe média, o pessoal que vinha ali do Centro Alceu Moroso Lima, etc. Tinha até um jornalzinho que eu recebia. Mas eu acho que a teologia do Papa Francisco, ela tem um destinatário muito, muito amplo. E ela fala com muita gente que nem cristão é. Porque é cada vez mais comum, seja para criticar o Papa ou para elogiá-lo, que as pessoas comecem dizendo: eu não sou da igreja, eu nem tenho fé, eu nem. Mas, e aí esse mas, a pessoa começa a discutir os temas que o Papa Francisco está propondo. E então eu tenho a impressão que a teologia dele tem chegado a muitos destinatários que comumente o discurso teológico não atinge. Bem, mas não sei se é um pouco de otimismo da minha parte, mas acho que está chegando. Quando o Papa Francisco começou, uma minha aluna, batista, falando da mãe, que é batista, batistona, daquela assim, que católico vai para o inferno. Tá? E ela disse assim, a mãe falou para ela, e ela me contando, não, esse Papa, sabe que eu não gosto de católico, mas esse Papa não, esse Papa é diferente, esse Papa é especial, sabe? Então transcende aquilo que a gente tradicionalmente classifica de um grupo ou outro. Mas nós estamos terminando antes que dá uma hora, não é isso? Você que está na carborada. Só vou registrar aqui, né? O próprio Centro Tiempo Latino-Americano associa o que você disse com o Juan Luís II. Sim, o Jung já tinha falado bastante do Juan Luís II, acho que é isso mesmo. A Marta chegou atrasada, vai poder assistir no YouTube, Marta. Vai ficar aqui no Facebook também, mas some, né? Mas a gente vai subir lá no YouTube e a gente pede a vocês, curta, põe sininho, põe não sei o que lá, divulga nos seus WhatsApp, porque tudo isso ajuda nessa lógica abstrata, estranha dos algoritmos, acho que a gente chegue a mais pessoas. Né? E daí o Joab, agradeço os comentários, e o Clóvis José tinha uma perguntinha, ele falou assim, vou deixar uma pergunta. E eu acho, Clóvis, que a sua pergunta, o Papa escutou antes de escrever o texto, né? Porque ele pergunta assim, o que a teologia irá debater na eternidade, caso a humanidade venha se exterminar nesse contexto limite que padecemos? Vou passar para o Jung, mas eu tenho a impressão que o Papa está dizendo que a teologia não vai debater nada, porque ela tem que debater agora, né? Ela tem que ser um serviço de boa nova. Eu vou dar uma resposta bem tradicional, tá? Na eternidade, a gente não vai fazer teologia, porque a gente já vai estar vendo Deus em face a face, e quem está com Deus em face a face não precisa fazer teologia, porque Deus já está na frente. Nós precisamos da teologia agora, né? De algum modo, assim, for. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado. Quem tá saindo aí, deixe o seu tchau, né? O Agenor falando, alegria rever o professor Jung. A Iri agradecendo a reflexão, ficou conosco desde o começo, né? A Adriana, o Márcio, o Anderson, todos vocês, nosso abraço. E a gente se encontra. Pretendemos em breve fazer outros encontros como esse, mas a gente convida vocês lá no canal. Vocês podem se inscrever também numa lista de WhatsApp que nós criamos, na qual a gente só divulga as reflexões bíblicas nessa chave de perspectiva, que, na minha opinião, é essa perspectiva teológica que está sendo proposta agora, né? Jung, até mais. Bom fim de semana, bom descanso. Um abraço para todos vocês.